Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todas muito bem-vindas ao meu canal. Aqui é Natália Engel. O vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês desde o cálculo até a montagem este bloco aí. Hoje eu colori ele direitinho, tá bonitinho, vai ser bem fácil de entender. Não que os outros tenham sido difíceis, mas esse é bem facinho. E tem alguns detalhes que vão complementar o que eu ensinei nos outros vídeos, nos outros 2 vídeos passados, né? Que eu já ensinei alguns cálculos, né? Então vamos começar. Para quem não me acompanha, eu já falei no outro vídeo que normalmente eu gosto de fazer esses blocos no tamanho de 30 por 30 centímetros, né? Em torno de 30 por 30. Por quê? Porque eu gosto, eu acho um tamanho bom. Se de repente eu não quero fazer mais blocos, eu posso com um bloco só colocar umas bordas e transformar numa capa de almofada, ou no centro de mesa, ou num joguinho americano. Porque eu acho que essa medida de 30 centímetros fica bem fácil para eu transformar em qualquer uma dessas outras coisas. Eu querendo também, eu posso fazer mais blocos e unir, formar trilho de mesa, formar manta de sofá. Ou seja, para mim, para o meu gosto, não é nem muito pequeno e também nem muito grande. Eu não gosto muito de fazer blocos muito pequenos, eu prefiro maiores. Aliás, quanto maior, mais fácil é, porque quando a gente trabalha com peças, cortes, né, muito miúdos, fica mais, qualquer diferençazinha numa costura que você entrar um pouquinho já dá um efeito muito grande, né, já te causa um certo probleminha aí de entortar. No bloco maior, nas peças maiores, né, fica mais fácil, a gente consegue contornar melhor algum problema desse que pode surgir, tá bom? Então vamos lá. Eu ia calcular este bloco com 30 centímetros, né? Por quê? Porque se você observar, esse bloco, ele é dividido em 3 partes. Então, aqui uma parte, né? Daqui até aqui outra e aqui outra, certo? Só que tem um problema. Vamos supor, se eu quisesse fazer ele com 30, tudo bem, seria 10, 10 e 10. Só que essa parte daqui do centro do bloco, ela ainda é subdividida em 3. Então, para cada uma dessas partes do bloco, eu tenho que colocar medidas que sejam divisíveis por 3 também, ok? Por conta dessa parte aqui central, desse quadrado aqui, que ele é dividido em 3 partes. Ele é composto, né, por 3 faixas, 3 retângulos, certo? Então, aí com 30 não dá, porque se eu colocasse aqui com 10, como que eu ia dividir 10 por 3? Não ia dar número exato. Tudo bem, eu poderia colocar com 9, daria certo, aí esse bloco ele ficaria com 27, né? Eu posso colocar com 12, porque 12 é divisível por 3, então aqui, ó, essa parte teria 12, então, e 12 ainda dividido por 3 daria 4, 4, 4, né? Então, o meu eu vou fazer com 27 por 27. Por quê? Porque 3 vezes 9 dá 27. Então, aqui vai ter 9 e aqui 9, tá? 9, 9, 9. Muito bem, já começamos o cálculo, tá bom? Do bloco. Então, lembrando que o meu vai ter 27. 27 por 27. Tá dando para ver? Tá, belezinha. Então, muito bem.
Então, já defini que cada parte tem 9, agora eu vou para essa aqui. Se ela tem 9, então, quanto que vai ter cada um dessas partezinhas aqui? Ela vai ter 3. 3, 3 e 3. 3 por quanto? Por 9, né? Então, cada retângulo desse aqui vai medir 3 por 9. Lembrando, para quem está chegando agora, que todas essas medidas são medidas finais. Só depois que a gente calcula tudo isso que a gente vai acrescentar margem de costura e diagonal quando tem diagonal. Como aqui nesse caso aqui depois vai ter diagonal para calcular, tá bom? Então, vamos continuar. Muito bem, já achei a medida desses retângulos aqui que compõem esta parte. Essa aqui é muito simples, porque é um quadrado comum, então ele é um quadrado que vai ter 9 por 9, né? Porque aqui, ó, 9 por 9, ok? Então, já calculei aqui e aqui. Agora, faltam essas partes aqui. Essas partes também vão ter 9 por 9. Por enquanto, você não vai se preocupar com essa diagonal. Só agora que nós vamos fazer o cálculo das medidas de corte é que isso aqui vai fazer diferença, tá bom? Aqui são medidas finais, ok? Então, vamos lá. Oi, desculpa. Então, vamos lá, chegar um pouquinho para cá. Vamos começar, então, por essa parte aqui que tem esses dois triângulos, né? É um quadrado, ok? Composto por dois triângulos perfeitos, tá? De duas cores. É um quadrado que fica com duas cores. Então, vamos lá. A gente sabe, para quem não sabe ainda, calma que na hora dos cortes, da montagem, você vai entender o que eu tô falando. Para fazer cada um desse quadrado aqui de duas cores, a gente precisa de um quadrado dessa cor mais clara e de um quadrado dessa cor mais clara. Quando a gente coloca um com o outro e passa as duas costuras e recorta no meio, eu já consigo essas duas peças aqui, ok? Então, tá. Então, para cada um, ou melhor dizendo, para cada dois desse aqui, eu vou precisar de cortar um quadrado do claro e um quadrado do colorido, tá bom? Então, vamos lá. Quanto que então vai medir o quadrado claro e o quadrado colorido dessa parte aqui que tem a diagonal? Se eu sei que medida final é 9 por 9, então vai ser 9 mais a margem de costura. Eu vou trabalhar com meio, então eu vou somar 1. Se você estiver trabalhando com 0,75, você vai somar 1,5, margem de costura, ok? Então, eu vou somar mais 1 de margem de costura e agora a gente tem que somar essa diagonal aqui. Não importa a margem de costura que você esteja usando, você sempre, quando tem diagonal, você vai somar 1. Então, eu vou somar 1. Então, com quanto que eu tenho que cortar cada um desses quadrados aqui? Tanto do claro quanto do escuro. Então, aqui eu representei um quadrado do claro de 9 mais 1, 10, mais 1, 11. Quadrado de 11 por 11. Quantas peças? Olha, com um quadrado do claro, eu vou fazer esses dois aqui, tá bom? Então, para cada dois é um. Um do claro e um do escuro. Então, aqui, 1, 2 quadrados, tá bom? Então, 2 quadrados. Você vai entender melhor para quem nunca viu na hora que eu for montar, que eu for costurar. Do escuro, a mesma coisa. Então, aqui, ó, tô representando aqui do laranja, 11 por 11, 2 também.
ok? Um para fazer esses dois aqui e um para fazer esses dois aqui. Então, duas peças de 11 por 11, ok? É a mesma coisa. Agora, vamos calcular aqui. Bom, eu sei, ó, vou passar para cá, ó. Eu já achei a medida final, que é 3 por 9. Então, vou representar aqui, ó, 3 por 9. Do claro, vamos retângulo claro. Então, deste retângulo, ó, eu já represento assim, como retângulo. Do retângulo claro, ele vai ter que medir quanto? Então, eu vou somar quanto? Eu vou somar 3 mais a margem de costura. Eu tô trabalhando com 1, então 3 mais 1, 4 por 9 mais 1, 10. Quantas peças desse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 peças, 8 retângulos de 4 por 10. E do retângulo colorido, é a mesma medida, só que no colorido. Então, ele vai ser igual, 4 por 10, mais quantas peças? 1, 2, 3, 4. 4 peças. Agora, só falta esse quadrado aqui do centro, que é um quadrado simples. Ó, vou puxar uma seta, ele vai vir aqui, ó. É um quadrado colorido, é um quadrado simples. Então, medida final dele é 9 por 9, então 9 mais 1, que é a minha margem de costura, 10 por 10, porque 9 mais 1 também. Quantas peças? Uma peça, ok? Então, agora eu já vou trazer os cortes aqui todos prontos para você. Então, já tirei minha prancheta do lugar aí para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, agora eu vou só falando. Então, um quadrado central de 10 por 10 tá aqui na parte colorida. Essa vai ser minha parte colorida. 4 retângulos da parte colorida de 4 por 10 estão aqui. 4. Aqui, ó. Aqui tem 2 e 2, 4 da parte colorida de 4 por 10. Depois, 4 retângulos de 4 por 10 da parte clara, são 8, 4 não, minto, desculpa, são 8. 8 retângulos de 4 por 10 do claro. 2 quadrados de 11 por 11 da parte colorida, esse é maior, esse é o que vai receber a diagonal lá, tá? Então, aqui, 2 quadrados de 11 por 11, eu até já deixei separado, que esse aqui é o de 10 por 10, esse aqui são 2, então lá, ó, 2 de 11 por 11, 1, 2. E 2 quadrados da parte clara também de 11 por 11. Eles estão aqui e eu já tracei a diagonal em cada um deles. Então, já vamos começar a montar. Já vou deixar esses dois aqui, vamos tirar os outros pra gente começar. Lembra que eu falei que deixa eu só pôr a prancheta aqui um pouquinho, que para fazer cada um desses quadrados de duas cores aqui, a gente, para fazer para fazer esse e esse, eu preciso de um quadrado do claro e um do colorido. Então, como que é? Aqui, ó, para a parte de cá, um do claro, um do colorido, e para fazer esses dois aqui, um do colorido e um do claro, tá ok? Então, sempre quando vocês forem formar esses quadrados de duas cores, é sempre assim, para cada dois, você vai cortar um quadrado da parte colorida e um da parte clara, tá bom? Então, tá aqui, ó, parte colorida, a parte clara eu já tracei a diagonal e agora eu vou alinhar tudo bem certinho aqui, vou para a máquina, posiciono o pezinho da minha máquina rente aqui a essa linha e passo uma costura de cá, viro
e passo outra costura de cá. Depois que eu fiz as duas costuras, aí eu venho e recorto e abro. Eu vou estar com duas peças dessa aqui, mesma coisa no outro. Então, já vou fazer tudo isso e já volto mostrando para vocês. Então, aqui todos costurados, já refilados. Lembrando, para quem nunca viu, depois que eu costurei, recortei, né? Passei a ferro aqui, eu vim com a régua quadrada, aqui nessa linha aqui de 45 graus. Eu posicionei bem aqui na emenda e alinhei aqui no 10 e no 10. Por que no 10, Natália? Porque antes a gente não tinha cortado cada um com 11 por 11. Quando a gente faz a diagonal, diminui 1 centímetro. Então, eu alinhei aqui, aqui no centro, aqui no 10 e aqui. E retirei algum excesso que teve. Então, feito isso, reservo. Agora, eu vou montar as outras partes. Deixa eu mostrar de novo aqui para vocês. Agora, eu vou montar essas partes aqui, ó, que tem os 3 retângulos. Muito simples, né? É o colorido no meio e um de cada lado do claro. Então, tá aqui. É só costurar 4 joguinhos dessa maneira aqui. Tudo bem alinhadinho, bem certinho. Nessa parte aqui, uma dica que eu vou dar para vocês. Eu não precisaria ter cortado assim um por um do jeito que está aqui. Eu poderia ter cortado uma faixa do colorido e 2 faixas, né? No caso aqui são 4 centímetros de largura, então uma faixa do colorido de 4 de largura e 2 do claro de 4 centímetros de largura. Emendava tudo e depois vinha refilando com 10, né? Aqui. Mas por que que eu não fiz assim? Porque eu já tinha os retalhos, já pedaços menores desse claro aqui, que aí não dava para eu fazer desse jeito. Mas você podendo fazer desse jeito, emenda as faixas tudo, depois vem cortando no comprimento, que é bem mais fácil, bem mais rápido, tá bom? Fica um serviço até melhor, porque aí a gente alinha tudo certinho, na hora de cortar fica bem melhor. Mas, enfim, eu queria já aproveitar esse tecido meu claro, então eu cortei um por um. Me deu um pouquinho mais de trabalho na hora do corte e agora na hora da montagem, mas nada assim, nossa, aquele trabalho assim que vai atrapalhar. Não, de jeito nenhum. A maior vantagem nesse caso é que eu estou podendo aproveitar o restinho que eu tinha desse claro aqui. Então, vou costurar, montar os 4 joguinhos desse e já vem para a montagem final do bloco. Vamos começar agora, então, a montagem final do bloco. Peguei aquele quadrado de 10 por 10, né, que é o centro do colorido. Agora, eu pego cada uma desses joguinhos, cada um desses joguinhos de faixas que eu fiz, né, e coloco já aqui em contato com o centro, ok? E agora, esses quadrados compostos de 2 triângulos, com a parte escura apontando para o centro. Depois eu mostro para vocês de novo o desenho na prancheta, para quem não tiver lembrado que é assim. Tá? Olha, parte escura. Tá ficando bonitinho. Agora, o que que é? É emendar primeiro entre eles, entre as peças, dessa maneira, depois já tudo no lugar, tudo certinho, emenda entre eles e depois entre carreiras, ok? Ah, detalhe, aqui nessas peças, olha, dobra, bate as costuras sempre para o centro, que a parte mais colorida fica mais bonitinho, tá bom? Mais bem acabado. Então é isso, agora eu vou emendar aqui e depois entre carreiras e já volto mostrando o bloco pronto.
E aí está o bloco pronto, todo costurado. Ele não ficou bonitinho? Ficou uma graça, né? Eu gostei muito do efeito, olha. Ficou bem bacana, né? Essa combinação de tecidos ficou bem legal. Uma última dica que o pessoal sempre me pede, eu sempre gosto de falar a respeito dos tecidos, das estampas e cores, né? Teve um outro bloco que eu fiz que eu até comentei, falei, tinha uma parte do bloco que eu usei estampado e eu falei assim, só não ia dar destaque usar um estampado porque quando o fundo bate. Então, olha aqui para você entender o que eu tô falando. Esse tecido que eu usei aqui, o claro, ele é um poazinho, né, miúdo. Ele é todo claro, beijinho, né? Um cor areia, né? E esse floral aqui, ele apesar de ter umas partes maiores, só que o fundo dele é azul. Então, o que não ficaria bom? Não é que não ficaria bom, não daria destaque para o trabalho, para o desenho. Se eu usasse esse mesmo tecido aqui de fundo e fosse colocar aqui um floral que ao invés desse fundo azul tivesse um fundo claro como esse, o trabalho não realçaria o desenho do trabalho, do bloco. Então, presta bastante atenção quando você for escolher os seus tecidos, porque apesar de quando a gente colocar um tecido do lado do outro, antes de montar e a gente achar que a combinação tá bonita, mas e às vezes tá realmente, não é questão de beleza, né? Eu me expressei mal, é questão de tá bonito, tá combinando tudo, só que na hora da montagem você não dá destaque para o seu trabalho. Então observar bem isso. Quando você for usar floral, presta atenção com qual tecido que você vai jogar. Por exemplo, se eu tivesse usado esse mesmo floral aqui e eu fosse colocar um tecido azulzinho aqui na parte clara, mesmo que fosse um azul bem mais clarinho, já não ia dar destaque para o trabalho. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? É o fundo do floral com o tecido neutro que você tá usando, que também a gente costuma chamar de tecido de fundo, né? Porque esse é o tecido principal que forma o desenho. Esse outro aqui, que é o claro que eu usei, a gente chama de tecido de fundo, tá? De repente poderia ser um preto, um marinho, outra cor, mas aí eu teria que tomar cuidado na hora de escolher este daqui, tá bom? Que sempre tem que dar destaque um com o outro, tem que dar contraste, beleza? Então presta bastante atenção nisso, que eu tenho certeza que você vai montar um bloco muito bonito e com bastante destaque para o seu trabalho, tá bom? Um beijo, até o nosso próximo vídeo e bom patchwork!